Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Henrique Gomes e hoje iremos falar sobre a esfericidade do planeta Terra, na temática Terra e Universo. Atualmente, a Terra é caracterizada por um formato geóide, uma forma globular e irregular. Mas, antepassadamente, inúmeros estudiosos, pensadores e astrônomos tentaram descobrir o formato real da Terra. A teoria da Terra plana foi a primeira teoria que tentava desvendar o formato real da Terra. Foi concebida por povos antigos e arcaicos, incluindo a Grécia Antiga, aproximadamente no século XVII, onde acreditava-se que a Terra possuía um formato discoide, sendo totalmente plana, e que a aproximação de suas bordas era algo perigoso. Um dos primeiros questionamentos sobre o formato da Terra ocorreu com Pitágoras, onde em sua argumentação concluiu que a Terra possuía um formato esférico, mediante a observação e a localização das estrelas em diversos locais da Terra. Aristóteles também questionou o formato da Terra, baseado em fatos empíricos e suas teorias sobre os elementos essenciais da vida, que levavam a acreditar que esses buscavam seu lugar natural, no centro da Terra. Com o passar do tempo, mais indagações sobre o formato da Terra foram surgindo, assim como as evidências de seu formato. Chegando na era de grandes navegações, podemos destacar as circunnavegações, onde Fernão de Magalhães, em 1519, a serviço da coroa de Castela, na Europa, realizou a primeira viagem em que navegou por toda a Terra, cruzando os oceanos Atlântico e Pacífico, chegando nas Filipinas, na Ásia, onde foi morto na Batalha de Cebu, em que posteriormente foi chefiada por Juan Sebastián até o regresso à Europa em 1522, assim constatando o formato esférico da Terra. No decorrer do tempo, outros fatores que comprovam a esfericidade da Terra foram surgindo, como o estudo dos astros e das constelações e os diferentes tipos de conjunto de estrelas que se vêem em cada parte do globo terrestre, as viagens e estações espaciais e os avanços dos satélites, assim como os GPS. O estudo da gravidade e sua pressão na Terra, atraindo todos os corpos para o mesmo ponto. A vista da Lua da Terra, as fases da Lua, o eclipse lunar, que corresponde à não iluminação da Lua pelo Sol, tendo a Terra estando impedindo a iluminação, assim como o eclipse solar, onde a Lua intervém na iluminação da Terra em certos pontos. A duração do dia e as estações do ano, baseadas no movimento de translação e rotação da Terra, que configuram o grau de intensidade solar dos hemisférios. Podemos destacar Eratóstenes, um matemático e astrônomo que utilizou da observação de sombras de varetas em duas cidades diferentes para calcular o valor da circunferência da Terra. Em seu experimento, utilizou duas varas em duas localidades diferentes, Siena e Alexandria, no Egito Antigo. O experimento ocorreu no solstício de verão. Observou que a estaca de madeira em Siena não produzia sombra. Já na cidade de Alexandria, a vara produzia sombra. Assim, caso a Terra fosse plana, as sombras iriam ocorrer ou não em ambas as estacas. O cálculo de Eratóstenes se baseava da seguinte forma. Ele calculou a angulação entre as estacas, que, em um fator geométrico, duas retas paralelas cruzadas por uma diagonal possuem o mesmo ângulo. Assim, ele calculou a angulação entre Siena e Alexandria, que corresponde a 7,2 graus, assim como a sua distância, que correspondia a 800 km. E teve como noção a circunferência, que possui 360 graus. Logo, 7,2 é igual a 800 km e 360 graus é igual a x. Eratóstenes chegou então à conclusão que o diâmetro da Terra seria de 40 mil km. Aplicando o experimento de Eratóstenes, podemos colocar essa circunferência hipotética, em que essas duas localidades têm uma distância de 300 km. Assim, colocando o fator geométrico em que duas paralelas cruzadas por uma diagonal possuem o mesmo ângulo, podemos calcular esse ângulo com um transferidor. Assim, 90 graus corresponde a 0 e 120 graus corresponde a 30 graus. E temos a noção que a circunferência possui 360 graus. Assim, no cálculo de Eratóstenes, 30 graus corresponde a 300 km e 360 graus corresponde a x. Assim, temos a nossa circunferência hipotética com um diâmetro de 3.600 km.